Vamos assistir, então, Sala dos Milagres. É um trabalho feito coletivamente por Águida Carvalho, Cleiton Policarpo, Sérgio Venâncio, Edilson Ferri, Daniel Malva e Miguel Alonso. É bem interessante porque esse grupo ele tem membros dos 3 grupos de pesquisa. Então, é um trabalho bastante significativo dessa colaboração que nós temos entre o grupo. E ela começou no evento do ano passado, mas eu acho que vocês vão falar disso, né? Então, muito obrigada. Com a palavra, divirtam-se. Eu dou um play aqui, é isso? Pode dar play. Contando. Vem mais pra cá. Vamos, chega mais juntinho. Gente, boa tarde. Tá girando o microfone aqui. A gente vai, até pedir desculpas um pouquinho, que a gente vai dar uma improvisada nessa apresentação. A Águida ficou doente, ela preparou tudo direitinho pra gente, mas infelizmente ela, por esse motivo, ela não está aqui com a gente, nem o Edilson. Mas a gente, então, vai fazer uma apresentação de uma forma de conversa, assim, e também passando alguns slides e uns vídeos, alguns registros que a gente fez. Mas como já foi bem colocado, acho que esse trabalho, já aqui, nesse contexto, ela é uma celebração desse encontro, né? A gente começou no encontro passado, no 7º encontro, que foi lá na Unesp, e aí a gente tinha acho que foi a ideia do pessoal lá do CAT, né, de fazer os GTs, né, os grupos de trabalho, onde a gente dividiu por temas e aleatoriamente e também por interesses, a gente se reuniu numa sala cujo o único tema era corpo, né? Então, a gente, de interesses próprios, a gente se reuniu e se conheceu também. Eu acho que só conhecia um pouco o Miguel, não conhecia o Daniel, não conhecia o Cleiton também, apesar dele fazer parte do meu grupo. E aí, a gente, naquele final de semana, a gente explodiu em conversas e ideias, e ali naquele próprio fim de semana a gente já estava com o protótipo da obra pronta. Então isso foi uma coisa muito legal e que a gente vem desenvolvendo até hoje. Estamos junto com o grupo que agora a gente batiza de Com.6, tá? Amigos, vocês me interrompam, conversem aí também. E então o que a gente vai apresentar aqui para vocês é um pouco desse percurso de pesquisa e de apresentações acadêmicas em exposições também. E a gente vai mostrar alguns registros, né, desse trabalho e contar um pouquinho do conceito aí para vocês também. É interessante falar também que a gente tem o projeto, que é o Ex-Votos, e a obra em si que a gente está conversando aqui, que é a Sala dos Milagres. Aqui tem a foto de nós 6, né? E... Tá falando? Tá. Bem, enfim. Então a proposta era o corpo. E assim, como éramos muito diferentes e... Acho que cada um tinha uma... Eu acho que o ponto inicial desse trabalho na verdade, além do corpo, era o trabalho de cada um, né? Então, cada um tinha uma preocupação dentro desse tema, cada um já tinha o desenvolvimento ou dentro do mestrado ou dentro de outros trabalhos. Estão me ouvindo bem? Então, né, agora. E aí, naquele dia, nós decidimos, como a gente tinha só 2 dias, nós decidimos reunir o que cada um já tinha de interessante ou de projeto ali, né? E por isso que veio muito a parte mais de concretização dessas ideias. Ela se permitiu por causa do trabalho do Serginho, que já estava sendo desenvolvido, mas mais o trabalho da Águida e do Edilson, que já tem uma pesquisa dentro dessas temáticas, religiosidade, de corpo e do próprio voto. Que foi uma grande mistura mesmo de disciplinas diferentes, porque o grupo, a gente ia falar de corpo, a gente podia ter ido muito bem para a parte de performance, mas a gente estava muito interessado na questão do retrato. Sim. E isso foi um fio que conduziu tanto a pesquisa do Serginho, quanto do Malva, quanto do Cleiton também, que estava trazendo proposta de GIF, com uma proposta de... Oi? De um corpo, acho que
um pouco mais desencarnado na proposta do Edilson, da Águida e minha também. Então, o Ex-Votos ele vem justamente com uma mistura dessas visões para o corpo e dessas visões para a cultura em si. E aí, esse trabalho, ele justamente traz alguma cultura tradicional que está ligada à religiosidade, ao ritual, ao catolicismo, às religiões de matriz africana, e também está ligado diretamente ao mundo cibernético. Então, foi uma mistura de muitas coisas, né? E aí, esse trabalho ele foi dando muitos frutos, né? Como eu havia dito, a gente fez um projeto que era o Ex-Votos. E aí, o trabalho Sala dos Milagres, ele desponta e a partir dele outros trabalhos foram sendo feitos. Muita produção bibliográfica, a gente fez uma cronologia aqui, né, de algumas apresentações que a gente teve, justamente com as características de ser um trabalho interinstitucional, né, e que acaba ficando até internacional. Então, e partindo dessa ideia do interesse nosso de trabalhar com retratos, a gente desenvolveu a instalação. Aqui é o desenho inicial, que a gente tem fotos também das primeiras? Das primeiras não. Que já era um pouco mais elaborado e mais próximo do que ficou na apresentação, na exibição em Brasília. As etapas a gente chamou de etapas de interação. O visitante, o interator, ele, ao se aproximar de um oratório exposto no ambiente expositivo, tinha sua imagem capturada a partir de algoritmos gerados no processing. A imagem capturada é projetada sobre um objeto escultórico em formato de cabeça. Essa projeção no objeto escultórico é captada por uma outra câmera e redesenhada a partir de um algoritmo em processing também. Então, essa captação é contínua, então é uma ideia parecida de como se esse desenho que vai sendo gerado, que é de uma certa forma abstrato, é a sobreposição de todos os rostos que passaram por aquele espaço, todas as pessoas que doaram seu retrato, a sua imagem, o acúmulo da Sala dos Milagres. Só fazer um comentário também, que assim, esse processo de doação virou para a gente a metáfora aí que a gente tem usado relacionando isso com os ex-votos, né? A devoção que as pessoas têm com os objetos, né? Às vezes de depositar um pedido de cura, um pedido de melhoria de saúde, isso é a tradição que a gente tem nos ex-votos, e a gente traz isso um pouco para o contexto digital, de como a gente doa nossos dados, nossas imagens, hoje em dia, todo dia, não se questiona, né? Então, essa metáfora para a gente ficou muito forte nesse processo, nesse fluxo do trabalho. Então, a pessoa se ajoelhar diante de uma câmera é muito simbólico para a gente, e com isso a gente faz todo esse processamento desse dado, né, capturado, da imagem. A foto da pessoa é projetada sobre uma outra cabeça, então já vira uma coisa híbrida, que também é uma característica muito importante para a gente nesse trabalho, de como os dados do mundo físico se perdem, se diluem no mundo virtual, né? Rosângela, obrigado. E depois ainda uma nova camada que captura essas projeções, retrabalha e sintetiza novas faces a partir dessa soma de fotos capturadas. Então, a gente está muito pensando nesse processo de transformação da nossa imagem, dos nossos dados, né? Então, o trabalho Sala dos Milagres tem muito a ver com isso. E tem muitas camadas, por isso que o projeto é tão amplo, porque quando a gente pensa em materialidade também, e no dispositivo em si, como pensar qual é o ritual que a gente tem para doar nossas imagens, como é esse altar. A gente pode ver que em Brasília estava de uma forma mais limpa, mas isso foi um questionamento que a gente teve constante, né? Que cabeça é essa? O que é um ex-votos? O que é a materialidade disso que você troca e que fica, né? Acho que isso conversa muito com o Simondon, com o que a gente viu hoje aí, né? Também. Que vai se transformando, você doa o seu rosto, mas no final daquele dia, daquele período, você não é mais aquela pessoa, mas
faz parte toda aquela transformação, o somatório dos rostos, né, das personalidades e todas essas questões que elas são bem emergentes, porque a internet, por mais que você tenha os seus perfis, ali tem o seu perfil criado, você acaba se moldando para se adaptar àquela situação, ou agregar, ou mostrar uma coisa que você não é no dia a dia e vice-versa, né? Então a gente também tem dentro desse trabalho, dentro desses textos que a gente vem escrevendo e pensando sobre essas práticas que a gente vem desenvolvendo, trazer essas questões de quem somos agora, né? Quando você doa seu rosto, acho que o Clayton também tem uma leitura interessante do Han, né? Que é um filósofo que vai falar bastante dessa questão do quão a gente vem se transformando num produto, né? As pessoas, mas não é uma questão mais imposta, é uma questão que a pessoa decide, ela decide se transformar num produto e ela sabe disso, né? Talvez ela não entenda profundamente o que aquilo significa, mas eu quero, entendeu? Eu quero o meu rosto ali vendendo um produto pro cara ali que está me pagando uma grana e acabou. Então a gente vai diluindo essa personalidade, essa existência, né, na rede, né? Aqui são as imagens do processo, né, dos encontros que a gente teve para fazer os testes tanto de materiais como iluminação, software e o vídeo que a gente participou de um evento que o Marcos também estava na organização do encontro transdisciplinar. Era esse o nome? Que foi aqui na USP também. Eu acho importante dizer que quando a gente estava pensando na Sala dos Milagres, a figura, a cabeça, ela chamava muita atenção e a gente chegou a pensar se ela deveria ser mostrada ou não. Essa questão da projeção tridimensional e como a gente faria isso em relação, porque o produto que está vindo, o milagre, né, da Sala dos Milagres, está sendo desenhada pelo computador, pelo software do Serginho. Mas a gente ficou pensando o que é o resquício desse objeto que a gente deixa, que é tão marcante da cultura popular, né? Não é à toa que a gente está chamando no nome da obra. E foi bacana em Brasília que as pessoas foram bem receptivas com o projeto, teve bastante interações, a gente conseguiu captar bastante imagem e produzir bastante coisas e questões para refletir ainda acerca do projeto. Então, já tem um ano que nós estamos desenvolvendo e eu acho que vai continuar por pelo menos mais um ano ou mais. A gente está com a ideia porque a gente está com a ideia de ir justamente em Aparecida e região do Vale do Paraíba para pesquisar, aprofundar um pouco mais essa questão da cultura popular, do imaginário, né? Porque isso está intrínseco com o objeto em si do ex-votos, né? Vai aparecer umas cenas daqui a pouco aí sobre um pouco do processo do desenho que é feito depois. A ideia é que essas imagens que são capturadas, elas ficam trocando a projeção ali, né? E aí a outra câmera, ela fica o tempo todo filmando isso, né? E com essa referência das imagens, ela reconstrói essas faces e como ela muda de fonte o tempo todo, ela então define uma face aí híbrida que vai se misturando ao longo do tempo, e a gente fez isso lá em Brasília. Infelizmente a gente não conseguiu trazer o material editado aqui a tempo, então a gente está mostrando aqui um pouco mais dos testes, né? Dá para ver o desenho sendo feito agora. E aí a gente coletou muito material, esse material também vai servir também muito para a gente se debruçar sobre ele e evoluir com esse trabalho também, né? É interessante que a gente carrega cabeças para vários lugares, né? Porque os estudos foram feitos nos laboratórios aqui na USP, na Unesp e na EAMB também. E é curioso, pelo vídeo eu acho que não dá para ter noção da dimensão, como é forte o retrato projetado sobre um objeto tridimensional. Então,
Eu acho que as pessoas ficavam muito encantadas com isso, ver a sua própria imagem sobre um outro objeto, ela adquiria feições diferentes, ao mesmo tempo que estava sendo transmutada numa outra figura. Então é interessante a instalação, eu acho que estamos aí, vamos tentar remontá-la e refazer agora. Acabamos. Bom, pessoal, nós temos 5 minutos para perguntas. Eu vou falar, sim, foi maravilhoso mesmo, parabéns. Eu acho que se todos tivessem estado lá, iam ficar muito orgulhosos. Então, o que eles falaram é verdade, ficou maravilhosa a montagem, as pessoas realmente queriam perceber, entravam mais de uma vez, davam uma volta, olhavam para os lados e iam lá de novo, né? Eu não sei quantas vezes eu fui lá rezar, pagar pecados, foi muito bom mesmo, parabéns. Perguntas? Eu vou traduzir. É porque nós temos transmissão, mas eu posso repetir. Mas não morde. Logo tu? Só quando eu estou encarnada. Só não está encarnada agora. Tá. É muito legal o trabalho, o tema, e eu queria saber um pouco mais assim. Vocês falaram, mas um pouco mais de onde vocês trouxeram essa ideia de milagre, né? E um pouco perguntar se vocês falaram que vão para Aparecida, né? E estão pensando em ir para pesquisar. Perguntar se vocês não pensaram de montar essa instalação em lugares nesse contexto. Porque existe uma diferença enorme, né, entre quem está, né, num contexto de museu, de arte contemporânea, e o trabalho ele tem uma performatividade, né, que envolve o público. Então, tudo que é ritual, tudo que é sagrado, tem isso, né, é uma origem. Então, se vocês já pensaram nisso, e como vocês fariam se fosse uma possibilidade. Isso. Bom, eu vou comentar um pouco sobre esses desdobramentos primeiro a gente está interessado em fazer talvez uma grande etnografia sobre os percursos, os caminhos de fé. Inclusive, isso é um dos próximos desdobramentos do nosso trabalho. Tem a Sala dos Milagres, teria talvez o Caminhos de Fé. Onde a gente está muito interessado nessa etnografia, nessa proximidade com o devoto e o que ele pensa, o que acontece, observar, né? E com esse material a gente vai registrar também e alimentar toda essa pesquisa aí, né? Então, mas a ideia de se colocar num local, talvez como Aparecida, é inédita para a gente, né? Acho que a gente não tinha pensado nisso, mas é interessante também, né? E acho que tem que ligar. Oi. Então, é que é difícil também a gente conseguir viabilizar tanto financeiramente quanto tempo, né? Que todos nós estamos desenvolvendo pesquisa nos respectivos programas e participando de grupo, mas por enquanto tem sido muito proveitoso. E a ideia dos milagres já surgiu logo de início, porque no primeiro encontro, esse grupo temático que nós participávamos era sobre corpo, e o que a gente conseguiu identificar que o interesse comum de todos os integrantes era trabalhar com retrato. E acho que próximo daquele período, a Águida e o Edilson tinham feito uma viagem e pesquisando ex-votos, e eu, coincidentemente, tinha uma escultura de cabeça em casa que eu levei para fazer os testes, e a gente viu que aquilo era bem forte, usar uma outra superfície que não fosse o quadrado. E na história do ex-votos é muito recorrente as pessoas darem fotos 3x4 também, né? Isso acho que é muito forte no interior de São Paulo, Minas, Bahia, acho que tem bastante também, né? Então, as pessoas dão réplicas de parte do corpo, né, para quem não sabe, não conhece muito do ex-voto, em agradecimento a uma graça alcançada. Então, são várias cabeças. A cabeça é mais recorrente até porque várias das doenças são associadas à cabeça no cultura popular. Então, são muitas cabeças, partes do corpo e retratos de pessoas que tiveram graças atingidas. Então,
A Sala dos Milagres mesmo, que tem em Aparecida e tem outras igrejas, que é o espaço onde são depositadas essas oferendas, são espaços muito bonitos, muito fortes, né? Misteriosos também. E misteriosos, que acho que a gente tem um certo incômodo de ver partes do corpo replicadas, pintadas e espalhadas, porque a gente tem uma ideia de corpo como uma coisa sagrada, que é nossa, e quando você vê fora de você, é instigante, no mínimo. Tem um detalhe também que, durante o encontro, eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha trazido aqueles robôs de conversação que tinham uma projeção dos Avempor-Rei, e eu acho que essa questão da cabeça veio também um pouco por aí. E lá, pela região também do Vale do Paraíba, lá é uma das regiões do mundo com o maior número de romaria, e não só Aparecida, mas ali perto tem a Santa Cabeça, que é uma cabeça decepada de uma santa, e aí tem a ver com isso também. A gente está se aprofundando por aí. Eu acho que, só para falar do milagre, eu acho que é como você doar uma coisa e você não sabe o que você vai receber de volta. Então a pessoa, quando faz uma promessa, ela não sabe se ela vai ser retribuída, né? Então o fato da gente desenhar a pessoa amalgamada com outras pessoas e ela fazer parte daquilo e não se reconhecer diretamente ali, também faz parte desse milagre, dessa não conexão direta exatamente como você pediu, né? Então tinha essas questões também. Esse trabalho, eu acho que é importante acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas ele é um trabalho que está em andamento, e assim a gente vem desenvolvendo desenvolveu mais questões teóricas até agora sobre ele, e eu acho que a gente entrou nesse estágio de executar alguma coisa, né, execução dele nos últimos meses, né? Então tem muitas coisas ainda para fazer, né? Tipo, tem fogos que a gente quer colocar, umas coisas assim. Bom, muito obrigada, pessoal, parabéns.